Kelly é uma jovem de 25 anos que mora no interior de São Paulo. Atualmente, ela perdeu o emprego e está sem grana. Hoje, foram cortar a luz dela por falta de pagamento. Ela está desesperada. Ela está sem dinheiro, agora está quase sem casa. Então, ela decide ligar para o irmão perguntando se ela pode ir morar com ele por algum tempo até conseguir se estabilizar. O irmão dela é o único parente vivo que ela tem atualmente. Sabendo disso, a esposa Francisca começou a discutir com ele, pois ela não queria que a irmã ficasse na casa deles lá à toa. Francisca continuou discutindo com ele, pois ela era a única que trabalha ali na casa. Ele estava desempregado e ela não queria sustentar mais uma boca. Alguns dias depois, Kelly chega na casa do irmão. E assim que chegou, já começou a arrumar a primeira confusão com a cunhada. As duas ficaram discutindo o tempo todo nas frente das crianças, do marido. A cunhada queria estar no direito, dela ali, falando que ela devia ficar ali sim, que é o irmão dela. E depois ela foi lá cumprimentar o irmão, fez umas gracinhas com ela ali. E depois disso ela foi conhecer os sobrinhos. Como ela estava há muito tempo sem comer uma comida decente, ela decidiu cozinhar algo, para ela e o irmão, já que ela não gostava da cunhada, nem a cunhada gostava dela. Só que Francisca odiava que mexesse na cozinha dela, principalmente no fogão novo. E ficou muito brava com isso. Kelly não estava nem aí. Estava pouco se lixando para Francisca. Logo depois, o Eduardo, filho de Francisca e Nick, acordou e foi ler na sala um livro. Essa rotina ele faz sempre. Ele ama contos, histórias de fantasia, romance. Enquanto isso, o pai estava no banheiro, se olhando no espelho, se achando bonitão da casa. Ele vivia fazendo isso, vendo seus músculos, como era o seu rostinho, passava a mão no seu cabelo. Enquanto a Francisca, antes de trabalhar, revisava os deveres do filho antes de ele ir para a escola também. Ela fazia sempre para ver se o filho estava indo muito bem na escola. Mas era uma tarefa muito difícil, dar conta da casa, dos filhos e ainda trabalhar. Depois ela discutiu, com a cunhada novamente, falando para ela não ficar mexendo nas coisas dela, no fogão dela, que a cozinha é dela e ela que prepara o que quiser. Após a discussão, a Kelly foi para a cozinha comer o lanche que ela tinha feito. Ela preferiu comer na cozinha sozinha mesmo, porque não queria ficar perto de Francisca. Depois de comer, Nick resolve levar a irmã para o shopping comprar algumas coisas para ela. Eles visitaram várias lojas do shopping. Após visitar várias lojas, Nick resolveu pagar um lanche ali para os dois, pois eles estavam com fome, apesar do café da manhã. Eles ficaram exatamente mais 2 horas ali no shopping, passeando, comprando coisa para a irmã. E comeram, Depois de comer, eles foram para casa. Francisca não sabia o que fazer, estava cansada daquela situação. A irmã já estava 1 semana na casa sem fazer nada. Então, ela decidiu reclamar com a cunhada novamente. E Kelly não gostou nada disso. E começou a gritar com Francisca.
e gritou na frente das crianças. Foi uma discussão pior do que as outras. Tanto que depois da discussão, a Kelly largou Francisca falando sozinha e foi assistir TV. A casa estava toda bagunçada, prato no chão, em cima da mesa, em cima do fogão. A casa estava suja, né? Os brinquedos estavam todos espalhados e Kelly ali sentada no sofá. Já não dava tempo de Francisca fazer essas tarefas de casa, pois ela tinha que ir trabalhar. Então, antes de ir para o serviço, ela despediu dos filhos, conversou com o mais velho, para estar ali ajeitando um pouco a casa antes de ir para a escola. E depois de conversar com o mais velho, ela foi de despedir da mais novinha, conversando com ela para obedecer o papai, né? E obedecer a titia. Mesmo ela não gostando, né, da cunhada, pediu para a filha obedecer a tia. E depois disso, ela foi para o serviço. Francisca estava cansada de ficar em casa, então foi para a casa da melhor amiga e ficou falando das coisas que estavam acontecendo com ela, que ela já não estava aguentando mais. A amiga parou tudo para poder ouvir ela. Conversou, aconselhou e foi uma conversa longa. Depois da conversa, a amiga resolveu começar a preparar o almoço, pois ela tem 3 gêmeos e eles tinham que ir para a escola. Francisca ficou ali observando ela por alguns minutos e logo depois foi conversar com a filha dela que estava no quarto no 3º andar. Chloe estava em seu quarto fazendo as tarefas da escola. Ela é uma garota diferente dos irmãos. Ela ama ler livro e estudar. Francisca bateu vários papos com a Chloe. Conversaram de tudo. De garotos da escola, né, como ela está indo. Depois da conversa, ela resolveu ajudar a amiga, né, na cozinha, lavando alguns pratos do almoço. Assim que ela terminou, né, de lavar os pratos, ela teve a última conversa com a amiga. E ali a amiga explicou que ser mãe solteira era muito difícil e pediu que Francisca se reconciliasse com seu marido, que parasse para pensar um pouco e conversasse com ele para ver se ele mudasse de atitude. Então Francisca absorveu tudo que a amiga disse e foi para casa. Chegando em casa, Francisca começou a ajeitar um pouco as coisas, lavou os pratos, arrumou a casa, os quartos das crianças, limpou o chão. E logo depois de ter feito tudo isso, ela abraçou a filha bastante, que ela estava morrendo de saudade da filha. Francisca, então, teve uma conversa muito séria com o marido. Falou, se ele não resolvesse a situação, ela tomaria uma decisão muito difícil. Kelly tinha passado do limite. Ela entrou no quarto do casal e dormiu na cama sem permissão de Francisca e do Nick. Assim que Francisca entrou no quarto e viu que a cunhada se deitou em sua cama sem a sua permissão, ela começou uma discussão séria com a cunhada. As duas estavam gritando tão alto que acordou até as crianças. A discussão durou alguns segundos. Depois, Francisca foi falar com o Nick,
que não estava aguentando mais aquela situação e falou para ele, se não tomasse, né, jeito, se não expulsasse a irmã da casa, ela pediria o divórcio. Então ela decidiu ficar alguns dias na casa da amiga até que ele resolvesse a situação. Assim que ele resolvesse, ela voltaria para cá novamente. Caso ele não resolvesse, ela pediria o divórcio. Ele pensou que ela estava brincando, só que Francisca estava muito séria. Marido, Francisca pegou uma mala com as roupas dela e das crianças e decidiu passar alguns dias na casa da amiga até que o marido resolva a situação deles. Francisca tinha chegado 11 horas da noite e ficaram ali conversando, né, na mesa ali, ela, os filhos, né, e os filhos da amiga com os filhos dela. Aí logo depois, né, de conversarem, explicar o que tinha acontecido, né, eles foram dormir. Então Francisca resolveu voltar para casa para conversar com o marido, para ver qual seria a decisão dele. E ela perguntou para o marido quem ele escolheria, a irmã ou ela e os filhos. E vocês acreditam que o marido escolheu a irmã do que a família? Por fim, Francisca já estava cansada daquela situação, é ela que sustentava a casa mesmo, então ela decidiu pedir o divórcio. Ela ficou muito triste, porém, ela ficou firme em sua decisão. Francisca era de família rica. Ela não precisava de trabalhar. Ela só vem para o Brasil para se casar com Nick, pois conheceu ele lá nos Estados Unidos no intercâmbio que ele estava fazendo. Então ela decidiu voltar para os Estados Unidos e morar em uma casinha que os pais tinham dado para ela quando ela tinha 15 anos. Quando ela contou para os filhos, eles ficaram muito felizes porque eles nunca tinham viajado antes, principalmente para um outro país. Eles vão morar em Califórnia e lá está na época de nevada. Está nevando muito, muito, muito. As crianças vão aproveitar bastante esse tempo. Antes de ir embora, Francisca se despediu de todo mundo que ela conheceu, pediu desculpa e ela explicou a situação e a maioria entendeu o lado dela. E muitos julgaram ela por largar o marido por uma besteira. Mas ela não achou que era besteira, então seguiu em frente com a sua vida e com seus filhos. Finalmente, Francisca e os filhos viajaram para os Estados Unidos. Ela estava empolgada, mas triste, um casamento de 15 anos ser destruído assim, tão de repente. Mas ela vai recomeçar a vida aí de novo e vai ser bastante feliz com os filhos dela. E já na casa, já nos Estados Unidos, em Califórnia, a casa já estava toda imobiliada. As crianças gostaram bastante. Francisca decidiu trabalhar na empresa dos pais lá mesmo. Ela desistiu da carreira de bombeiros por enquanto para cuidar do psicológico dela, porque o psicológico dela foi muito afetado, principalmente dos filhos. Tiveram uma mudança muito repentina na vida deles. Não será tão fácil para ela superar essa situação. Mas com o tempo, ela vai conseguir e vai ser feliz com os filhos.